A gente bem sabe que tamanho não é documento. Pois é, essa aqui é miudinha, mas potente. Embarque nessa comigo, que hoje vamos conhecer tudo que a linhaça pode fazer pela sua saúde, como você deve consumi-la para obter o máximo de benefícios e como você deve evitar consumi-la. Vamos lá? A linhaça é considerada alimento funcional por possuir substâncias benéficas à saúde. Sementes são alimentos riquíssimos em nutrientes essenciais, como sais minerais, vitaminas, enzimas, proteínas vegetais, gorduras saudáveis e fibras. Elas são consideradas alimentos biogênicos, ou seja, que geram vida, pois contêm todas as informações genéticas e nutricionais para gerarem um novo ser, uma nova planta. A linhaça é fonte de vitaminas A, B1, B2, B6, B9, C, D, E, caroteno, ferro, zinco, fósforo e manganês. Contém ainda, apesar de menores quantidades, potássio, magnésio, cálcio e enxofre. 30 a 40% da sua composição são gorduras, 20 a 25% proteínas, 20 a 28% fibras alimentares, 4 a 8% umidade e 3 a 4% cinzas. Dentre as gorduras da linhaça, 9% são saturadas, 18% monoinsaturadas e o restante são gorduras poliinsaturadas, dividindo-se em 57% ômega 3 e 16% ômega 6, ou seja, a maior parte está aqui. Dentre os ácidos graxos ômega 3 presentes na linhaça, destaca-se o ácido alfa-linolênico. Ácidos graxos ômega 3 são denominados essenciais por não serem sintetizados pelo organismo, precisando obrigatoriamente ser ingeridos com a alimentação. São importantes para as membranas celulares, a síntese da hemoglobina, elemento essencial no transporte de oxigênio no sangue, e as funções cerebrais. Eles têm propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, são regeneradores celulares e ajudam no controle da lipidemia, ou seja, níveis de gordura no sangue, como colesterol e triglicerídeos. É o perfil lipídico dos exames de sangue. Devido a essas propriedades, eles têm efeito protetivo contra câncer de mama, próstata e cólon, diabetes, lúpus, perda óssea, doenças hepáticas, renais e cardiovasculares, e aliviam doenças inflamatórias como asma, doença de Crohn, artrite, entre outros. Dentre as fibras da linhaça, muitas são solúveis. Esse tipo de fibra tem a capacidade de se misturar na água, formando uma espécie de gel que aumenta a viscosidade dos alimentos no trato digestivo. E isso aumenta a sensação de saciedade e ajuda na regulação do trânsito intestinal, combatendo a prisão de ventre e aumentando a fermentação e proliferação das bactérias saudáveis da flora intestinal. E exatamente por regularem a flora intestinal, ajudam no combate ao câncer e na regulação do peso corporal. Fibras solúveis ligam-se aos ácidos biliares, diminuindo o poder de reabsorção do colesterol ruim, o LDL. Esses aglomerados de fibras, ácidos biliares e LDL são excretados nas fezes, reduzindo os níveis de LDL no sangue e a quantidade de ácidos biliares no ciclo intestino-fígado. Como o gel formado por elas retarda a entrada da glicose na corrente sanguínea, as fibras solúveis ajudam no controle da glicemia, evitando os riscos de picos de açúcar no sangue, que é benéfico na prevenção e controle do diabetes. Dentre as fibras da linhaça, destacam-se principalmente as ligninas e lignanas, que são substâncias que se depositam nas paredes das células vegetais, conferindo rigidez. Estão presentes principalmente na casca. Nesses nutrientes, a linhaça é campeã. Ela contém 100 vezes mais lignina que os melhores grãos integrais e cerca de 75 a 800 vezes mais lignanas que outros alimentos vegetais. As ligninas e lignanas previnem e controlam diabetes, lúpus, perda óssea, doenças hepáticas, renais e cardiovasculares e vários tipos de câncer, como mama, pulmão, próstata e cólon. Seu efeito protetor contra tipos de câncer relacionados a níveis hormonais, como de mama, se deve à sua semelhança ao estrogênio. Elas competem pela ligação com receptores estrogênicos, reduzindo com isso o desenvolvimento do tumor e metástase de células tumorais. Junto a isso, elas inibem moderadamente a aromatase, uma enzima que transforma hormônios masculinos em hormônios femininos. Isso tem impacto positivo na proteção contra câncer de mama e próstata e também em casos de impotência sexual masculina. As ligninas estão entre os mais potentes hipocolesterolêmicos. Palavra complicada, né? Isso quer dizer, em outras palavras, substâncias que abaixam o colesterol ruim, o LDL, sem impactar negativamente no colesterol bom, o HDL. As lignanas, que são produtos da transformação das ligninas em compostos fenólicos, têm importante efeito antioxidante. Agora vamos conferir um a um os benefícios da linhaça para a sua saúde. No sistema digestivo, ela lubrifica e regenera a flora intestinal, expulsa gases gástricos, é um laxante por excelência, combatendo prisão de ventre, prevenindo divertículos nas paredes do intestino e desempenhando papel importante na prevenção e tratamento do câncer de cólon. Combate também a acidez estomacal. Mais adiante vamos falar das mucilagens de
linhaça. Elas, em especial, nutrem a flora intestinal e tratam mucosas, prevenindo e tratando problemas digestivos, úlceras e constipação. O efeito positivo da linhaça no funcionamento do sistema nervoso melhora o desempenho cognitivo, inclusive conservação da memória, diminuição da tensão nervosa e sensação de calma, sendo ideal com isso para pessoas que trabalham sob pressão e idosos. Com relação ao sistema cardiovascular, por regular o perfil lipídico e ter propriedades anti-inflamatórias, a linhaça é ideal para prevenir e tratar a arteriosclerose, protegendo contra doenças cardiovasculares. Na linhaça, destaca-se também uma substância chamada taglandina, que regula a pressão sanguínea e a função arterial e exerce um importante papel no metabolismo de cálcio e energia, ou seja, também hipertensos a linhaça é uma boa pedida. A linhaça ativa o sistema imunológico e alivia alergias. Ela é efetiva no tratamento do lúpus e contém 27 componentes anticancerígenos. Um deles é a lignina. Com isso, a linhaça desempenha um papel importante na prevenção e tratamento de vários tipos de câncer. O consumo de linhaça também diminui condições inflamatórias de todo tipo, ou seja, todas as doenças terminadas em ite, como gastrite, hepatite, artrite, colite, amidalite, meningite, etc. Principais responsáveis pelo efeito antioxidante da linhaça são as lignanas, mas elas ainda são reforçadas pelas vitaminas A, C e E, bem como alguns dos sais minerais presentes na linhaça. Com isso, ela ajuda a retardar o envelhecimento. Já no quesito desintoxicação, principalmente as mucilagens de linhaça são poderosas para nos desintoxicar de metais pesados, como chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio e cromo. Metais pesados estão presentes em alguns objetos domésticos, como brinquedos, medicamentos, tinta de parede ou lâmpadas. Estão sempre presentes nos cosméticos e tinturas de cabelo e podem contaminar água e solo, ou seja, difícil alguém de nós não ter contato com ao menos um dos itens que mencionei. Também no item retenção de líquido temos que destacar a linhaça. O consumo regular de linhaça ajuda os rins a excretar água e sódio. A retenção de líquido ou edema faz parte do quadro sintomático de inflamações, excesso de peso e obesidade, síndrome menstrual, todas as etapas do câncer e doenças cardiovasculares. A linhaça é também ideal para peles secas e sensíveis ao sol, problemas de pele como psoríase, eczema, certos tipos de mancha, acne e vários outros problemas de pele. Ela é benéfica também em quadro de calvície e caspa, ou seja, a linhaça é uma maravilha para a pele e para o cabelo. O consumo regular de linhaça favorece o controle dos níveis de açúcar no sangue, por isso a linhaça é importante também para diabéticos. A linhaça aumenta também o coeficiente metabólico e a eficácia na produção de energia celular, o que facilita também a recuperação dos músculos da fadiga e do exercício, ou seja, boa pedida para vitalidade física. E aqui, uma verdade, a linhaça é indicada para quem deseja emagrecer, sabe por quê? Isso se deve primeiro ao seu forte efeito laxante desintoxicante, mas também ao aumento da sensação de saciedade. Isso mesmo, sabe por quê? As sementes de linhaça, após o seu consumo, liberam uma ordem para o cérebro produzir um hormônio chamado colecistocinina, que provoca sensações de saciedade. E qual a diferença entre a linhaça marrom e a dourada? As condições de cultivo e a variedade podem alterar a quantidade do pigmento da casca e levemente também o sabor. Porém, internamente, a semente costuma apresentar composições muito próximas, em particular no que diz respeito aos teores de ômega 3 e ligninas. A semente de linhaça, em qualquer que seja a variedade, não contém glúten. Agora, algumas nuances de diferença a mencionar. No quesito fibras, a linhaça marrom sai à frente. Tem um pouquinho mais de fibras do que a dourada. Já no quesito proteínas, a linhaça dourada é mais rica, ou seja, aqui ela ganha o pódio. Já com relação ao cultivo, como a linhaça dourada é cultivada em climas frios, ela normalmente é cultivada sem agrotóxicos, de forma orgânica. Já a linhaça marrom é cultivada em regiões de clima quente e úmido, onde normalmente se usam agrotóxicos. E como consumir a linhaça? O limite de consumo diário indicado para adultos é de no máximo 2 colheres de sopa por dia. Já para crianças até 12 anos, o máximo é de 1 colher de sobremesa por dia. Em casos de tratamentos específicos, pode-se sim consumir o dobro do indicado, mas após a melhoria dos sintomas, deve-se voltar à dosagem ideal e segura. E você pode se perguntar, mas por que esse limite se o alimento traz tantos benefícios? A resposta está aqui. Sementes são alimentos de energia concentrada, por isso o foco aqui é na qualidade e não na quantidade. Além disso, sementes contêm substâncias de defesa para preservarem sua integridade até a germinação. São os chamados antinutrientes ou alergênicos, que são nocivos em caso de consumo exagerado. Ou seja, nada de se empanturrar de linhaça. E qual a maneira mais saudável de consumir a linhaça? Como gorduras poliinsaturadas como as da linhaça são muito instáveis, elas oxidam muito rápido. Por isso, jamais compre ou consuma a linhaça pré-moída ou a farinha de linhaça. Os óleos rancificados modificam suas propriedades, reduzindo os benefícios, além de aumentar a chance de forte flatulência, enxaqueca e diarreia. A linhaça pós-triturada deve ser consumida o mais rápido possível. E
E o óleo de linhaça? Quando separamos o óleo dos demais componentes da semente, perdemos a sinergia da sua composição integral. O óleo isolado como suplemento alimentar, geralmente na forma de cápsulas, é um forte anti-inflamatório, indicado sim para casos específicos, por um tempo restrito e sob orientação médica, quando há necessidade de ômega 3 bem acima do consumo diário máximo normal. Ele é bastante indicado também para tratamentos externos como de pele, articulações e couro cabeludo. Já o óleo de linhaça como óleo de cozinha é bastante vulnerável. Ele oxida facilmente, ficando muito rápido depois de extraído. Além disso, o calor pode alterar a natureza das suas gorduras benéficas, ou seja, ele não é indicado para cozinhar. Se você tem óleo de linhaça em casa, use apenas em receitas que não envolvem o calor, ou seja, forno e fogão, e guarde o óleo em recipientes escuros em um espaço fresco. Mas o ideal mesmo é consumir a linhaça como semente e não como óleo. Outra pergunta comum: podemos submeter a linhaça ao calor fazendo receitas cozidas e assadas? O teor de fibra não é afetado pelo aquecimento. Ligninas e lignanas permanecem estáveis quando aquecidas, mas as gorduras poliinsaturadas, por serem substâncias muito instáveis, perdem sim parte das suas propriedades benéficas. Além disso, qualquer semente, quando submetida a temperaturas acima de 42 graus por 5 minutos ou mais, perde parte das enzimas, vitaminas termodegradáveis, principalmente as hidrossolúveis, destacando-se aqui vitamina C como a que mais sofre com o aquecimento, além das informações genéticas de propulsão da vida. Quer dizer, você pode submeter a linhaça ao calor? Pode! Não é de todo ruim, mas linhas crudecistas de alimentação defendem que o potencial máximo da linhaça está na sinergia de todos os seus componentes. Sendo assim, temperaturas superiores a 42 graus degradam irreversivelmente parte da qualidade biogênica da linhaça. Ainda lembrando que os antinutrientes são resistentes ao calor, ou seja, o calor reduz alguns bons nutrientes, mantendo os antinutrientes. O certo é consumir a linhaça crua, integral, previamente hidratada e triturada somente na hora do seu consumo. A hidratação e germinação das sementes minimiza os efeitos nocivos dos antinutrientes, porque essas substâncias que cumpriam a função de defesa e preservação da integridade da semente, no ato da hidratação e germinação, se transformam em agentes de propulsão e crescimento. Nessas condições, você terá benefícios e segurança total no consumo diário. O germinado costuma conter doses elevadas de enzimas, vitaminas e substâncias vitalizantes. Mas atenção, a linhaça crua e germinada deve ser consumida somente com alimentos crus. Se misturada com alimentos cozidos ou industrializados ou laticínios, ela vai desencadear flatulência, os conhecidos gases. Algumas pessoas têm, além disso, enxaqueca. Isso porque trata-se de uma incompatibilidade digestiva entre as fontes proteicas. O processo de desencadeamento da saciedade se viabiliza se a linhaça estiver crua, previamente germinada e bem triturada no ato do seu consumo, e leva cerca de 30 minutos para acontecer. Resumindo, o ideal, então, é consumir a linhaça crua, germinada, triturada na hora, em sucos detox, vitaminas, leite de linhaça ou outras receitas frias tomados em jejum e 30 minutos antes das refeições principais, pois é o tempo necessário para ocorrer o processo de liberação da colecistocinina, o hormônio da saciedade. Bora aprender a preparar a linhaça do jeito certo? O processo se chama hidratação, germinação ou acordar a semente. A proporção é sempre 1 parte de semente para 5 partes de água. E aqui o passo a passo. Numa peneira, lave as sementes para retirar possíveis impurezas. Passe para um recipiente de vidro e acrescente água filtrada na proporção que mencionamos, ou seja, 5 partes de água para 1 parte de sementes. Para hidratar, deixe de molho no mínimo 4 horas, mas o ideal aqui são 8 horas. E para germinar, deixe de molho por mais 8 horas na mesma água. Dessa forma, o aproveitamento de todo o material biológico e energético da linhaça será maximizado. Você pode sim só hidratar as sementes por 8 horas, mas o ideal é hidratar por 8 e adicionalmente germinar por mais 8 horas. Após a hidratação, o conjunto linhaça e água fica com uma consistência de gel devido às fibras hidrossolúveis. São as chamadas mucilagens. Lembra? Mencionamos quando estávamos falando dos benefícios da linhaça. Pois é, esse gel é rico em ácido fítico. Se for respeitado o limite de consumo diário, o ácido fítico será benéfico, tendo efeito antioxidante. Mas se você exceder as quantidades recomendadas, o ácido fítico bloqueia a absorção de sais minerais como zinco, ferro e, em pequenas quantidades, o cálcio. Lembra da dose diária certa? 2 colheres de sopa para adultos e 1 colher de sobremesa para crianças até 12 anos? Então, por isso, para o consumo em maiores quantidades, recomenda-se uma rápida lavagem da semente hidratada numa peneira para extrair parte do ácido fítico. Não deixe de conferir nosso campo de descrição, ele está recheado de informações interessantes, inclusive links para você se aprofundar no assunto e todas as fontes que usamos para reunir essas informações. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe, faça com que informações de qualidade cheguem ao maior número de pessoas possível. Fique à vontade também para deixar seus comentários, será um prazer tê-lo aqui conosco. E não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você fica sempre por dentro das nossas novidades. Grande abraço e até a próxima!